A gente traz as informações, então, de tudo que foi destaque aqui na Câmara dos Deputados, enquanto acontecia aí no plenário essa sessão extraordinária na manhã dessa terça-feira. A gente começa falando, o principal destaque, lá na Comissão de Constituição e Justiça, foi debatido, houve uma tentativa, então, de analisar se é constitucional ou não a proposta de emenda à Constituição que prevê a realização de eleições diretas a qualquer tempo, caso haja vacância de presidente e vice-presidente da República, até 6 meses antes do final do mandato previsto. Os deputados governistas obstruíram a sessão e impediram a análise, então, da admissibilidade dessa proposta. Vamos ouvir. Não vai ser aprovado nem a admissibilidade. O que está discutindo aqui é a admissibilidade da PEC. Nós não vamos votar nem a admissibilidade, porque ela só alimentaria a crise. No momento posterior, podemos discutir o assunto. Eu, particularmente, acho que o constituinte original foi sábio. Você não pode entregar o país na vacância do presidente e da vice ao presidente da Câmara por 6 meses. É preciso decidir e ter um presidente permanente. E não se faz eleição em um mês. A Constituição deve ser usada no momento de crise. No momento de crise não é para mudar a Constituição. A Constituição é guardiã das instituições, é a maior das instituições. Portanto, mudar a Constituição no momento de crise é um grande equívoco e nós não queremos discutir isso. Os deputados de oposição criticaram essa obstrução dos deputados governistas numa reunião que tinha sido convocada especialmente para a análise dessa matéria, dessa proposta de emenda à Constituição. Segundo os deputados de oposição, eles deveriam ter colocado em votação para vencer ou para perder a votação, mas a votação deveria ter acontecido. O deputado Júlio Delgado rebateu uma crítica que foi apresentada pelos deputados governistas durante a reunião de que seria uma proposta casuísta. Segundo ele, essa PEC já está em análise na CCJ desde o ano passado. E aí surgiu a crise, a instabilidade total do governo Temer, e o governo começa a obstruir, não deixando que uma matéria dessa possa contaminar. Ele disse que essa matéria contamina para dar discurso para a oposição, não é isso. Nós queremos delegar ao cidadão, ao povo brasileiro, o direito de escolher o seu representante, o seu presidente, aquele que vai dirigir os trabalhos quando a vacância se der num prazo inferior a 6 meses. Essa é a pauta nossa, que culminou com uma crise de todos os sentidos, por parte dos membros e por parte do governo. E essa crise vai trazer repercussão na votação da PEC. Nós estamos vendo aí que o governo é que obstrui a CCJ, não deixando votar sequer a admissibilidade. O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, já avisou que vai colocar essa proposta novamente em votação numa sessão extraordinária da CCJ que será convocada para a semana que vem. Um outro destaque da manhã de hoje: chegou à Câmara o projeto de lei do Senado que define os chamados crimes de abuso de autoridade cometidos por servidores públicos e integrantes dos 3 poderes da República, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de tribunais de contas e das Forças Armadas. Essa proposta foi bastante polêmica na discussão dela lá no Senado. Alguns senadores, durante o trâmite, disseram que ela pode prejudicar a tramitação da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que investiga esquemas de corrupção no Poder Público Federal e que tem diversos deputados, diversos parlamentares como alvo dessa investigação. Outro destaque: a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto de decreto legislativo que acaba com a cobrança das bagagens nos voos domésticos aqui no Brasil. E a Comissão de Aviação e Transportes aprovou também um projeto importante que prevê que proprietários de veículos possam ser avisados online, diretamente em aplicativos, caso cometam alguma infração de trânsito. A gente está aí na expectativa da nova sessão extraordinária do plenário, que foi convocada para daqui a pouquinho, 2:55 da tarde. Uma novidade: foi retirada a urgência do projeto de lei que trata aí da remodelação da Embratur e que também libera o capital estrangeiro nas companhias, o domínio do capital estrangeiro, controle do capital estrangeiro nas companhias aéreas nacionais. Esse projeto tinha urgência constitucional, foi retirada a urgência para esse projeto, ele não deve ser votado agora, então, e a expectativa é votação da PEC 199, que encaixa na folha de pagamento do governo federal os servidores que eram de Roraima e do Amapá antes desses territórios serem transformados em estados. Há destaques também para votação, incluir também aí os servidores de Roraima, de Rondônia nessa PEC. E também um outro destaque, também tem urgência, pode ser votado no dia de hoje, o projeto 7626, que cancela precatórios não sacados há mais de 2 anos. É a expectativa para essa sessão extraordinária, que começa daqui a pouco, às 2:55 da tarde. Para você, uma boa tarde.